todos, meu nome é Vitória Bisoguini Sereta e eu sou acadêmica da 10ª fase do curso de Direito e eu participo do projeto de extensão da Unesp sobre prevenção e erradicação da síndrome de alienação parental. O projeto ele é coordenado pelos cursos de Direito e de Psicologia, tendo então como professoras coordenadoras a Sheila e a Renise, do curso de Direito, e a professora Cristina, do curso de Psicologia. Olá, meu nome é Arthur Miralha Frias e eu sou acadêmico do curso de Direito da Unesp. Oi, meu nome é Bruna e eu sou acadêmica do curso de Psicologia. Olá, meu nome é Catarina e eu também sou acadêmica do curso de Psicologia. Oi, eu sou a Mariana e eu sou acadêmica do curso de Direito da Unesp. O objetivo do nosso projeto, então, é justamente informar a população sobre a alienação parental e sobre a sua lei, trazendo também as principais causas e consequências da alienação parental. Numa parceria com o Fórum, nós realizamos uma oficina antes, então, das audiências de conciliação e mediação nos casos de família que envolvam crianças e adolescentes para explicar sobre alienação parental. Não necessariamente é uma prática que acontece na sua família, mas pode acontecer com alguém que você conheça, e é sempre bom estar informado. Como nesse momento nós não podemos estar presencialmente no fórum, nós decidimos então gravar um vídeo para que possamos dar continuidade ao nosso trabalho. Então, a alienação parental, ela sempre existiu na nossa comunidade, mas com o aumento do número de divórcios, ela ficou mais evidente. Então, a gente tem a lei de 2010, que traz algumas ações e indicam que normalmente a alienação parental acontece quando um dos genitores não aceita muito bem o término do relacionamento e usa da criança para promover um tipo de vingança contra o outro genitor, prejudicando assim a sua relação e os vínculos familiares. Como forma de exemplificação, a lei traz algumas ações que caracteriza como alienação parental, sendo a primeira delas a campanha de desqualificação do genitor, que é quando o alienador ele faz com que a criança perca aquela imagem de herói ou heroína que tem do pai e da mãe, através de frases como seu pai não te ama mais, agora ele tem outra família, ou sua mãe não se importa mais com você, agora ele tem um namorado. A segunda ação seria dificultar o exercício da autoridade parental. Isso ocorre quando um passa por cima das regras impostas pelo outro, como, por exemplo, a criança mora na casa da mãe e todo dia ela tem que dormir às 10 horas. Porém, quando chega na casa do pai, pode dormir a hora que quiser. Isso vai fazer com que a criança prefira a casa do pai, porque não tem limites, certo? E faz com que a mãe pareça uma pessoa difícil, que impõe muitos limites. A terceira ação seria dificultar o contato entre a criança e o genitor. Isso ocorre quando o alienador ele esconde que o pai ou a mãe ligou, esconde e-mails, mensagens, acaba criando uma barreira, dificulta o contato entre a criança e o alienado. A quarta ação seria dificultar o convívio familiar. Isso ocorre, por exemplo, a criança mora com o pai. Chega o dia de visita e a mãe vem buscar a criança, porém, o pai diz para a mãe que a criança não pode ir porque a criança está doente. E para a criança, ela diz que a mãe esqueceu de buscar. Isso vai fazer com que a criança se sinta abandonada, né? Criando essa ação de alienação parental. A quinta ação seria omitir informações importantes sobre a criança ou adolescente. A gente sabe que nessa fase, todo tipo de informação sobre a criança ou adolescente são importantes. Isso inclui escola, amizades, saúde, atividades extracurriculares. É muito importante que haja essa comunicação entre os genitores, esse compartilhamento de informações sobre a criança. E ocultar qualquer tipo de informação assim é uma grave infração de alienação parental. A sexta ação seria apresentar a falsa denúncia, que é quando o alienador ele acusa o alienado de crimes que não ocorreram, como, por exemplo, violência doméstica ou abuso sexual. Isso é considerado uma das ações mais graves de alienação parental, porque faz com que a criança crie falsas lembranças, falsas memórias, e acaba criando uma repulsa contra o alienado. Então, é uma grave infração. E a sétima ação seria a mudança de domicílio sem justificativa.
Por quê? A lei entende que pode haver a mudança de domicílio em casos de oferta de emprego, aproximação com a família ou escola, certo? Mas quando o único intuito dessa mudança é afastar a criança do genitor, isso é uma grave infração de alienação parental também. E é muito importante lembrar que essas são apenas algumas ações que a lei exemplifica. A alienação parental pode acontecer de outras maneiras também. E são ações que podem ser praticadas por genitores, pai e a mãe, ou por terceiros, como avós, tios e amigos da família. Essas ações que configuram a alienação parental podem causar na criança ou no adolescente algumas consequências psicológicas, como, por exemplo, a constante ansiedade, que é aquela criança muito agitada, que sente dificuldade para dormir, a insegurança, que é aquela criança que precisa o tempo todo ser reafirmada do quanto ela é capaz de desenvolver novas atividades e do quanto as pessoas ao seu redor gostam delas. Essa insegurança pode levar a uma dificuldade de se relacionar com as outras pessoas, de formar vínculos. Essa criança ou esse adolescente pode também desenvolver sintomas depressivos, sentimentos de culpa, negativismo, que é aquela criança ou aquele adolescente que se nega a fazer aquilo que os outros pedem a eles. Mudanças de comportamento, tendo atitudes que não são mais adequadas para a idade do qual eles se encontram, como, por exemplo, voltar a fazer xixi na cama, queda no rendimento escolar em decorrência da falta de atenção desenvolvida por conta da ansiedade e dos sentimentos de culpa, agressividade que pode ser direcionada a ela ou às outras pessoas, e também a repetição do discurso do genitor alienante, que não condiz com a realidade e pode levar até ao desenvolvimento de uma falsa memória. E também é interessante lembrar que quando o adulto, se caso essa pessoa descobrir que sofreu alienação parental, ele pode desenvolver um forte remorso com o genitor alienador e também pode se sentir muito culpado por ter abandonado a família do genitor que foi alienado. Então, para ser declarado alienação parental, é feita uma perícia com psicólogos e assistentes sociais, e se for constatado que realmente aconteceram casos de alienação parental, no processo, o juiz ele pode aplicar algumas penalidades. A primeira seria declarar a ocorrência da alienação parental e advertir o alienador, que serve como um primeiro alerta, para que aquilo não se repita mais e não cause mais danos. A segunda seria ampliar o regime de convivência familiar em favor do genitor alienado. O juiz, então, ele dá prioridade para o genitor alienado para pegar a criança em datas comemorativas, finais de semana, feriados, justamente para restabelecer o vínculo entre o genitor e o filho. A terceira seria estipular multa ao alienador. A quarta seria determinar acompanhamento psicológico e ou biopsicossocial, tanto para o alienador quanto para a criança. A quinta seria determinar a alteração da guarda para guarda compartilhada ou sua inversão. E para isso a Mari vai explicar um pouquinho como são as guardas. Então, o nosso ordenamento jurídico tem 2 tipos de guarda. Ouvia-se muito falar da alternada, aquela que a criança fica 15 dias na casa de um, 15 dias na casa do outro. Só que ela não é mais aplicada porque fazia com que a criança perdesse o referencial de lar, além de que as casas possuem rotinas e regras diferentes. Então, nós temos a unilateral, que é quando a guarda pertence a um dos genitores, sendo esse o guardião da criança, possuindo todos os deveres e responsabilidades, e o outro participa da vida da criança como um observador, supervisionando de longe. E temos a compartilhada, que é quando a guarda pertence aos 2 genitores, então os 2 têm os mesmos deveres e responsabilidades sobre a criança, mas ela vai continuar morando só com um, para não perder o referencial de lar. Então, entende-se também que nesse tipo de guarda, por ser marcada pelo diálogo, a criança vai ter as visitas mais flexíveis. Além de que é a mais indicada, porque faz entender que a criança vai sentir menos o impacto da separação. É bom lembrar que, independente do tipo de guarda, a pensão ela sempre vai ter que ser paga por aquele que não morar com a criança. Agora a gente vai voltar um pouquinho para o resto das penalidades. Então,
A sexta penalidade seria determinar a fixação cautelar do domicílio da criança ou adolescente. Naquele caso em que o genitor ele quer se mudar com a criança ou adolescente para longe, para essa criança ou esse adolescente não ter mais contato com o outro genitor. Então, nesses casos, o juiz ele pode determinar em qual endereço a criança vai ficar. A sétima e última penalidade seria declarar a suspensão da autoridade parental. Quando o pai ou a mãe eles perdem o poder de decisão sobre a criança, perdendo também os direitos e deveres. Essa penalidade ela é a mais severa da lei e é aplicada somente em último caso. E a gente sempre gosta de lembrar que em casos de alienação parental, você pode procurar ajuda psicológica. A gente tem um serviço de psicologia da Unesc que faz atendimento gratuito e também procurar um advogado de sua confiança ou a Defensoria Pública. E por fim, a gente sempre gosta de lembrar que, independente da relação conjugal ter ou não dado certo, é importante manter o melhor interesse da criança e do adolescente em questão. E para a criança e para o adolescente, é muito mais saudável ter um bom convívio familiar, tanto com o pai, tanto com a mãe. E ambos continuam sendo pais e mães daquela criança e devem prezar pelo seu bem-estar. No mais, qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato conosco ou também perguntar para o seu advogado ou para o seu defensor. A gente agradece o tempo que nos foi cedido e desejamos uma boa audiência a todos vocês. Muito obrigada.